Muito bem, mais uma vez no site TV Vida Melhor e também compartilhando verdades sagradas, revelações que vão colocar conteúdos na sua espiritualidade. Eu tenho encorajado as pessoas a buscarem na palavra de Deus o alimento para a fé, o alimento para a espiritualidade. O Senhor Jesus, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É muito importante que você continue crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor. E hoje nós teremos o terceiro estudo da série Discipulado. E o nosso tema é Deus garante perdão para qualquer pecado. Não importa o pecado, não importa a intensidade do pecado, não importa a quantidade de pecados, Deus garante perdão para todo e qualquer pecado. E nós vamos ver nesse estudo algumas passagens bíblicas que atestam isso. Eu quero começar aqui, Isaías 59, o verso 1, verso 1 e 2, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então veja você que Deus está pronto para nos abençoar. O que a Bíblia Sagrada coloca aqui é que o ouvido de Deus está aberto, a mão dele está estendida para nos abençoar, porém o pecado, ele nos separa de Deus, ele impede Deus de nos abençoar, de liberar a graça que nós necessitamos. E aqui no nosso estudo nós vamos conferir algumas perguntas, algumas questões alusivas a esse tema. Deus garante perdão para todo e qualquer pecado. Vamos ler a introdução do nosso estudo. Acompanhe comigo. Parece que as três palavras mais difíceis de serem pronunciadas em qualquer idioma são: eu estou errado. Deus já fez a parte dele para que você esteja livre diariamente de qualquer culpa do pecado. A sua parte, aquela parte difícil, é a confissão. A Bíblia ensina claramente a quem devemos confessar os pecados. Quais são as consequências dos pecados não confessados? O grande benefício que a confissão traz para todos os nossos relacionamentos e outras coisas mais. E a nossa primeira pergunta está aí. Qual é a base do perdão dos pecados? Qual é? O que é que nos garante o perdão de fato e de verdade? Está aí o texto sagrado. Mateus capítulo 26, o verso 28. Quando o Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia, ele fez essa declaração. Ele disse, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou seja, da nova aliança, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. O sangue do Senhor Jesus, ele está dizendo, foi derramado para remissão dos pecados, ou seja, para pagar os nossos pecados, para nos dar a garantia do perdão do nosso Deus. Aqui diz mais no nosso estudo. Efésios 1, verso 7, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ora, então veja você que o sangue do Senhor Jesus é o elemento que nos lava, que nos purifica de todo o pecado, que apaga as nossas transgressões e que faz com que o perdão de Deus seja garantia para as nossas vidas. Aqui na continuação do nosso estudo em 1 João, versos 1 e 7. 1 João, capítulo 1, verso 7, aliás, diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Agora veja bem, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue do Senhor Jesus nos purifica, não de alguns pecados, mas de todo
pecado. Algumas pessoas, elas acabam sendo afligidas pela culpa por conta da gravidade do pecado que cometeram. E de fato a Bíblia Sagrada está dizendo, temos a remissão no seu sangue, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, de todo e qualquer pecado. Não importa o pecado que a pessoa tenha cometido, não importa o que a pessoa fez de errado, não importa as suas transgressões. Deus garante perdão de todo e qualquer pecado. Graças a Deus por isso. Aqui diz no verso, na pergunta número 2. Mesmo que os nossos pecados tenham sido perdoados na hora da conversão, podemos dizer que cessamos automaticamente de pecar? Então, que pergunta interessante. Nós nos convertemos, recebemos Jesus como Senhor, como Salvador. A Bíblia Sagrada diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas passaram, tudo se faz novo. Agora a pergunta é, quando nós nos convertemos a Deus, na pessoa do Senhor Jesus, nós cessamos de pecar, significa que nunca mais nós vamos pecar? Que pergunta interessante, e a Bíblia Sagrada responde. 1 João capítulo 1, verso 8 e o 10, diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Olha que a Bíblia coloca que mesmo uma pessoa tendo se convertido a Deus, esta pessoa ainda vive a possibilidade de pecar, vive a possibilidade do erro, vive a possibilidade de transgredir a vontade de Deus. Então, se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos fazendo Deus mentiroso. Então, nós temos ainda em nós a possibilidade do erro, a possibilidade do pecado. Não vivemos deliberadamente no pecado, mas o risco de errarmos, ele é eminente e ele acontece na vida de todos nós. Aqui diz mais no nosso estudo a pergunta número 3. Quais são as consequências dos pecados não confessados? Quais as consequências dos pecados que nós não confessamos? Que nós não nos voltamos para Deus e buscamos o perdão deles. O pecado, eu não sei se você sabe, ele tem consequências as mais variadas. Então, o pecado nos separa de Deus, o pecado pode trazer consequências no nosso biológico, no nosso psicológico, o pecado pode trazer consequências na área financeira. O fato é que o salário do pecado é a morte, ou seja, a consumação da consequência do pecado é a morte, ou seja, separação eterna de Deus. A pessoa vai estar separada de Deus por toda a eternidade. Mas enquanto a pessoa está nesse mundo, quais são as consequências dos pecados não confessados? Aqui diz Salmo 66, o verso 18. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, olha que uma pessoa que tem pecados não confessados, a oração dela não é respondida. Olha a consequência do pecado. Já viu aquela pessoa que tem a sensação que a oração não passa do teto? Ela vê as pessoas orando e Deus respondendo, mas a oração dela não. A oração dela não tem o aval de Deus, não tem a resposta de Deus. Então o salmista, ele sabia muito bem disso, e ele coloca, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Deus não tem compromisso com aquela pessoa que está vivendo uma vida errada, uma vida de pecado. Deus não tem nenhuma responsabilidade de responder à oração daquela pessoa que conscientemente está vivendo na prática do pecado. Aqui diz mais no nosso texto sagrado. 1 João capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então é iludida aquela pessoa que fala, poxa, não, eu não tenho pecado, eu estou isento de pecado. Não há verdade nessa pessoa, porque todos nós pecamos, e inclusive, diga-se de passagem, nós pecamos por
comissão, ou seja, aquilo que nós fazemos que é errado, e temos também o pecado de omissão, aquilo que nós deixamos de fazer. Se nós deixamos de fazer o bem, isso é pecado. Se nós deixamos de orar por alguém, isso é pecado. Então, o pecado de comissão é o pecado da prática. O pecado de omissão é quando a pessoa sabe que tem que fazer o bem e ela não faz. E quantas das vezes nós fazemos algo errado e quantas das vezes nós deixamos de fazer o que é certo. Então, se nós dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós. Nós estamos sendo mentirosos. Aqui diz na pergunta número 4, o que devemos fazer para que Deus nos perdoe? O que você deve fazer? Você que tem consciência, que está em falta com Deus, que tem tropeçado, que tem falhado contra Deus. Qual é a receita da Bíblia para você ser perdoado dos seus pecados? Aqui diz, em 1 João, capítulo 1, o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que é que uma pessoa tem que fazer? Quando ela tem convicção do erro, convicção do pecado, ela deve confessar os seus pecados a Deus. Ela deve se declarar pecadora perante Deus. E aqui está a garantia, que Deus, Ele nos perdoa dos pecados e nos purifica de toda injustiça. Vamos continuando aqui, a número 4b. Além de nos perdoar, que outra coisa faz Deus por nós? Então, Ele nos perdoa se nós confessamos. E agora a Bíblia diz, Ele nos purifica de toda injustiça. Está aqui em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, ou seja, nos livrar das consequências do pecado. Conforme eu disse, o pecado traz consequências as mais variadas. E Deus, além de nos perdoar, Ele nos livra dessas consequências do pecado. Aqui, continuando, a pergunta número 5 diz: a quem se deve confessar os pecados? Uma pergunta interessante. Você não deve estar contando para qualquer pessoa. Existe a fórmula, a receita da Bíblia. Diz aqui Salmo 32, o verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Então o salmista está mencionando aqui de um tempo que ele teve convicção do erro, convicção do pecado, e ele teve o entendimento que se confessasse a Deus os seus pecados, ele receberia de Deus o perdão e Deus removeria da vida dele a maldade. É isso que eu e você precisamos fazer. A pergunta número 6, que atitude do coração caracteriza a confissão? Como é que uma pessoa sabe que de fato ela está sendo sincera, verdadeira com Deus na hora que ela está confessando o pecado? Aqui está no Salmo 38, verso 18. Porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Confessarei a minha iniquidade e afligir-me-ei. Ou seja, a pessoa ela se sente mal quando de fato ela tem consciência que está errada. Ela tem um mal-estar. O salmista está dizendo, afligir-me-ei. Ou seja, eu vou ter a certeza que eu estou sendo sincero se de fato eu estiver me sentindo mal por causa daquilo que eu pratiquei que foi errado. Aqui diz mais na Bíblia Sagrada, pergunta número 7 do nosso estudo. Após a confissão de pecados, o que mais devemos fazer para alcançar misericórdia? Depois que a pessoa confessa, o que é que ela tem que fazer para alcançar de fato a misericórdia de Deus? Que coisa interessante, está aqui, Provérbios 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Olha, então temos que confessar, agora precisamos deixar
a prática do pecado, abandonar o erro, abandonar o pecado. Não adianta nada a pessoa confessar o pecado e ela tornar na prática do mesmo pecado, deliberadamente tornar na prática daquilo. Aquele que confessa e deixa, e abandona, toma decisão, fala, puxa, isso aqui não agrada a Deus e eu não quero mais praticar isso. Essa pessoa alcança a misericórdia de Deus. Diz mais no nosso estudo a pergunta número 8. O que esperava Davi depois de confessar seus pecados? Então a Bíblia está trazendo um personagem da Bíblia que traz luz a essa questão que nós estamos abordando. O que Davi esperava depois do perdão de Deus? Qual era a expectativa dele se ele confessasse os seus pecados e Deus o perdoasse? O que ele esperava como consequência do perdão de Deus? Está aqui, Salmo 51, o verso 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. O pecador, ele não tem paz. O pecador, ele não tem certeza da sua salvação. Ele não tem certeza de que se passar dessa vida, ele vai estar com Deus na eternidade. E o pecador, ele sente uma tristeza por conta disso. E o salmista está dizendo, torna dar-me a alegria da tua salvação. Faz com que eu tenha certeza de que eu estou garantido na eternidade com o Senhor. Então a confissão de pecados traz o perdão de Deus e no reboque traz a alegria da salvação, a certeza do perdão de Deus, a certeza da eternidade com Deus. Continuando o nosso estudo, a pergunta número 9. Desde que experimentamos o perdão de Deus, qual deve ser a nossa atitude para com os outros? Ou seja, quando nós temos a consciência, a certeza de que Deus nos perdoou, qual deve ser a nossa atitude para com as pessoas à nossa volta? Diz assim Efésios capítulo 4, verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Que coisa interessante, né? Nós recebemos o perdão de Deus, agora Deus espera que a gente também perdoe as pessoas que nos ofendem. Então, de nada adianta uma pessoa ter confessado a Deus os seus pecados, ter recebido o perdão de Deus, ter de volta a alegria da salvação e agora ela vive uma situação que ela precisa perdoar o seu próximo e ela não perdoa. Não tem sentido isso. Então, Deus espera que por causa do perdão que Ele nos concedeu, que nós venhamos perdoar as pessoas à nossa volta, aquelas pessoas dos nossos relacionamentos que nos magoaram, que nos entristeceram. Deus espera que nós liberemos o perdão para essas pessoas. Eu tenho comigo que a hora que nós mais nos parecemos com Deus é a hora que nós perdoamos. Quando a gente perdoa, é a hora que a gente se parece com Deus de fato. Então, nós somos filhos de Deus, Deus nos perdoou. Precisamos estarmos prontos para perdoar aqueles que nos têm ofendido. É aquilo que diz a oração do Pai Nosso. Assim como temos perdoado os nossos devedores. Que você tenha essa graça de Deus de liberar o perdão com aqueles que têm te ofendido. Continuando, pergunta número 10. Qual o resultado em nossas vidas se recusarmos a perdoar os outros? Meu Deus do céu, nós estamos penhorados. Qual o resultado nas nossas vidas se nós nos recusamos a perdoar alguém? Qual é o resultado? Qual é a consequência? Diz aqui Mateus 6, o verso 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então veja você que é diretamente proporcional. Se eu perdoo, Deus me perdoa, Deus me garante o perdão. Se eu não perdoo, então Deus também não me perdoa. Então é relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Nós estamos penhorados para que o perdão de Deus seja garantia. Em nossas vidas nós precisamos perdoar o nosso próximo. Aqui
tem o comentário do estudo. Muitos creem que Deus os perdoou, mas recusam perdoar-se a si mesmos. Isso equivale a dizer a Deus que o sangue de Jesus não foi suficiente para este ou aquele pecado particular. A misericórdia de Deus é de eternidade em eternidade para todo e qualquer pecado. Então veja você, tem gente que ela se volta para Deus, confessa o pecado, pede o perdão, mas ela não se perdoa. Você já viu aquela pessoa que as pessoas à volta dela já perdoaram, Deus já liberou o perdão em Cristo Jesus, mas ela não se perdoa. Quando você não se perdoa pelo que você fez, você está inutilizando o sangue de Jesus. Você está dizendo que o sangue de Jesus não foi suficiente para apagar o pecado. Então você deve não somente buscar o perdão de Deus através da confissão, um coração quebrantado, você se entristecer por conta do pecado, tomar a decisão de abandonar o pecado, abandonar o erro, a vida errada, mas você deve se perdoar, você deve se livrar da culpa. Se há uma coisa que Satanás usa com eficácia na vida de muitas pessoas é a culpa. A pessoa já buscou o perdão de Deus, ela foi perdoada, as pessoas à sua volta já as perdoaram, mas ela não se perdoa, ou seja, a culpa fica afligindo a pessoa o resto da vida. Então, que você tenha certeza que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos lava e nos purifica de todo o pecado. Esse é o nosso estudo. Deus garante perdão para todo e qualquer pecado. Que Deus te abençoe, eu te desejo sucesso, 1 milhão de bênçãos, e que você persevere colocando conteúdos na sua espiritualidade e que você de fato seja fiel até o fim, até o dia final. Um abraço amigo e fraterno, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.